Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Bom de novo? Boa noite. Boa noite. Beleza, é isso aí. Vou acordar, né? Quarta-feira, vamos embora. Bom, nosso tema de hoje, vamos seguir Jesus, né? Já podemos seguir Jesus? Conseguimos seguir Jesus? É o tema da nossa conversa de hoje. Acredito que muitos de nós conhecem a mensagem de Cristo, a sua profundidade. Temos o Evangelho sobre o Espiritismo, que alguns evangelhos que vêm com o conjunto da Bíblia, são os 4 livros do Evangelho, os 4 apóstolos. Quantos de nós, na realidade, traz o Evangelho, não só na palavra, mas já traz no coração? E assim podemos usar o Evangelho para nossas vidas, para seguir nossas vidas. As consolações prometidas pelo Mestre estão todas elas nas bem-aventuranças, aquelas que foram ditas no Sermão da Montanha, que está nos 3 ou 4 livros, não é? Dos Evangelhos. E vamos falar um pouquinho sobre essas bem-aventuranças e vamos fazer um trabalho a respeito de quando conseguimos já seguir Jesus. Eu vou ler uma pequena passagem de um livro chamado A Flor no Caminho, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Ainda repercutia com profunda emoção nos ouvidos das almas os artigos e parágrafos em luz e esperança que foram apresentados no monte ao ser proclamado o Estatuto da Era Nova da Humanidade, a Boa Nova. Os ouvintes não haviam retomado ao chão das necessidades espirituais, irrigados pela vibração do sublime governador, quando ele, descendo do monte, foi solicitado por um leproso que o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E ele quis, liberando o enfermo da sua carga pútrida. A ação fortalecia a palavra. O amor era mais forte do que a voz. Esta era suave e doce, enquanto aquele poderoso e viril. O passado prende o criminoso à algema disciplinadora, mas o amor libera o condenado para resgatar em ação benéfica o delito infeliz. Não deseja o Senhor holocaustos, entretanto esparge misericórdia. Há muita dureza no mundo e terrível crueza nos corações. Ele crucifica. Ninguém foge à culpa nem se evade do ressarcimento. O seu amor anima os afligidos a que se reencontrem e reparem os erros, ajudando suas vítimas e por elas fazendo-se amar. O monte seria simbolicamente o mastro da bandeira de paz, desfraldada nas insuperáveis bem-aventuranças. Eram todos ontem como hoje doentes da alma e desejavam a cura para os corpos. O Mestre fazia cessar os efeitos dos seus erros, sarando a matéria. Entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos. O amor de Deus reflete em Jesus, não tem limite. A responsabilidade do resgate sobrepõe a cobrança cega. O homem desperta para os compromissos. Os remotos tempos entenderão e melhor farão entender o Mestre e sua mensagem. Somente pelo amor se libertará o homem. Os pecadores são o campo para a semente de vida eterna, e os caídos, sem alternativa de seu erguimento, fazem-se adubo para a própria recuperação ante a oportunidade de ferir o Evangelho. E a magia desse dia permanece em nossas mentes e em nossos corações. Ainda ansiamos pela cura, constantemente, né? A cura para nós é o objetivo. Mas a cura qual que nós queremos na realidade? A cura física? Essa conseguimos, às vezes, pelos médicos da terra. Eles estão aqui justamente para fazer o trabalho, nossa cura material. E muitas vezes curamos os nossos corpos físicos, mas não curamos a nossa alma. E é dessa alma, então, que Jesus veio trazer a mensagem divina, as bem-aventuranças.
somos viciados na matéria, com certeza, porque encarnados como nós somos, né, precisamos fazer o nosso dia a dia, nossas necessidades que são inerentes à vida material. Mas precisamos com urgência receber a mensagem do Cristo, ir até o Cristo, em nossos corações, modificando sentimentos, modificando nossas atitudes, transformando, vivenciando o Evangelho. As bem-aventuranças nós conhecemos muito bem. Jesus nos abre o trabalho com bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Bem-aventurados aqueles que são aflitos. Esse é o capítulo, essa é a bem-aventurança que abre o Sermão da Montanha. E até hoje, nós nos classificamos como quem? Os aflitos. Ainda buscamos a consolação. Ainda precisamos de apoio. Ainda precisamos de suporte do nosso Mestre em todos os momentos da nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta as bem-aventuranças de uma forma lógica e coerente, começando com bem-aventurados aflitos, no capítulo 5. O capítulo 7 ele apresenta bem-aventurados que são humildes, simples. No capítulo 8 ele apresenta bem-aventurados que têm puro coração. No capítulo 9 nos apresenta bem-aventurados os brandos e pacíficos. No capítulo 10 ele apresenta bem-aventurados que são misericordiosos. No capítulo 11 ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Observem bem, eu pulei o capítulo, qual foi? O 6º, né? Pulei o 6º capítulo. Porque Kardec, muito providencialmente, logo após bem-aventurados aflitos, o que ele coloca? O que ele apresenta para nós? O Cristo Consolador. Aquele que já tem puro coração, aquele que já é humilde, aquele que é misericordioso, vai precisar de menos consolação. Já recebe a mensagem do Mestre com mais facilidade. Já abre mais possibilidades para a sua plenitude na vida espiritual. E assim, no capítulo 6, então, Kardec nos apresenta. Estão ouvindo aí? Aí na frente é fácil. Kardec nos apresenta então a mensagem de Jesus, o chamado de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração. Eu acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Mensagem essa que até hoje nos traz a visão do Cristo Consolador, aquele que está aberto para as nossas súplicas, para a nossa presença. Mas nós conseguimos ir até Ele? Já conseguimos libertar de mazelas e compromissos que nos impedem, às vezes, de ter a vida mais tranquila, mais leve, mais espiritualizada? Então, com essa mensagem que ele te convida, ele fala que todo o sofrimento que nós temos, misérias, decepções, perdas de seres queridos, encontram a consolação, se nós tivermos realmente fé na mensagem do Mestre Jesus. Tivermos fé naquilo que veio trazer para nós, abrir o campo do nosso mundo espiritual, do nosso eu espiritual. Mas o que são os sofrimentos? Domingo passado agora, tivemos uma bela palestra sobre a dor, não é? E nosso amigo Carlos assim, então, falou uma coisa muito interessante, eu vou repetir aqui, né? Sofrimentos são a não aceitação da dor. Então, quando não aceitamos a dor, isso é, quando nos resignamos, nós sofremos. Ora, você pode ter dor e não sofrer? Pode. O que vocês acham? Pode ter dor e não sofrer? Jesus
do Calvário, teve muita dor, mas não sofreu. Não sofreu. Por quê? Porque ele perdoou constantemente a todos aqueles que faziam mal. Tinha uma palavra de alento a cada um daqueles por onde passava. Abençoava a todos, apesar da sua dor. Mas Jesus não sofreu, porque ele estava resignado nesse processo. Ele viveu aquilo, essa experiência dolorosa, para mostrar que nós somos acima da matéria. Nós somos espíritos eternos, vivenciando a cada momento essas nossas dores. Mas se nós aceitarmos por um processo inerente a nós, como seres espirituais que somos, nós vamos nos libertar. Não vamos sofrer, com certeza. E segundo lemos o texto, a Maria Rodrigues, a responsabilidade do resgate sobrepõe-se a cobrança cega. O homem desperta para os seus compromissos. Então, se nós abrirmos nossa mente, abrirmos a possibilidade de aceitar, nós vamos nos libertar realmente de todo o nosso sofrimento. Mas e os nossos compromissos? Que compromissos são esses? Nós temos todos os compromissos? A sobrevivência, nosso trabalho, nossa família, nossa vivência aqui na Terra. E que outros compromissos que eu tenho além desses? Bom, Jesus, na sua mensagem de esperança para todos nós, nos prometeu o Consolador, que viria abrir as portas do mundo espiritual, explicar tudo aquilo que ele não pôde trazer quando aqui estava, porque ainda aqueles com quem ele falava não tinham condições de entendê-lo, por isso falavam por parábolas, por histórias, mas deixou o seu exemplo em todos os seus atos. Jesus então, prometendo um Consolador, que hoje sabemos ser o Espiritismo, o Consolador prometido. E ele então, o Espiritismo, nos dá a causa justa para o fim útil de todas as dores. Dessa forma, quando Jesus convida, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, podemos entender melhor essa mensagem, porque assim sabemos que nós, de alguma forma, estamos com processos ainda pendentes em nossa vida espiritual. Vocês já ouviram falar de provas e expiações, né? Todo mundo fala isso aí, né? Normal, né? Toda causa tem o seu efeito. Se existe um efeito, uma causa, essa causa pode não estar agora, pode estar no passado. Então, as provas e expiações às quais somos submetidos aqui nessa encarnação, em todas as lutas que já passamos, são relativas ao nosso adiantamento espiritual. Quando estamos sofrendo, nós expiamos. Como condenados expiam em suas prisões, os seus delitos. Mas nós temos sempre, com a mensagem do Mestre Jesus, suporte. Essa cadeia não está fechada, ela está aberta. Temos várias e várias possibilidades de vencê-la. As expiações então demonstram que precisamos ainda buscar de alguma forma melhorar, crescer. E os sofrimentos então são as expiações. As provas, então, o que são as provas? Provas são expiações as quais eu passo sem sofrer. Interessante isso, né? Quando as dores são muito fortes em minha vida, mas eu não sofro. São provas. Por que são provas? Porque eu pedi, porque eu precisei delas, e preciso delas para vencer a mim mesmo. Preciso crescer, evoluir, modificar, mudar a minha vida. Essas são as provas. Eu posso vir com provas e expiações, mas geralmente nós viemos aqui com expiações. Poucos conhecemos, não é? Que não sofrem, apesar de suas dores, apesar de suas dificuldades nas suas vidas.
Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, promete a nós um futuro. E esse futuro está relativo à nossa condição, na busca que nós temos de vencer a nós mesmos, de fazer as modificações. Quando Jesus apresentou, então, as boas novas, a boa nova, o Evangelho, apresenta a nós, então, as formas pelas quais podemos chegar até Ele, abrindo o campo de nossas possibilidades. E esse compromisso que eu falei anteriormente não é senão as nossas provas e expiações, aquelas que nos comprometemos quando aqui chegamos. Antes de chegarmos, fizemos nosso planejamento daquilo que realmente nós precisávamos para vencer a nós mesmos. E com certeza, hoje reclamamos, hoje questionamos, até às vezes culpamos a Deus por nossos sofrimentos, por nossas questões pessoais. E não entendemos que tudo isso foi um pedido nosso, foi a nossa necessidade para crescer, para mudar, para evoluir, para progredir espiritualmente falando. Eu vou ler aqui para vocês então o texto de Jesus que nos fala assim: se amais, guarda os meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quando a vós conhecê-los eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículo 15 a 17. Nos fala então Jesus que vai enviar o Espírito de verdade. O Espírito de verdade é, senão, todos esses nossos irmãos que vieram auxiliando Kardec na codificação, alimentando então novas propostas de vida para todos nós, questionando coisas que fazemos sem pensar, propondo a nós novas diretrizes, novas formas de proceder. O Espírito de verdade é, senão, essa pleiade de irmãos nossos, mais evoluídos, um pouco mais do que nós, que fazem com que nós recebamos constantemente as bênçãos do Criador. Todos os dias ao levantarmos, estamos acompanhados. Após uma noite acompanhado, voltamos a buscar nossas companhias pela manhã. Essas companhias serão aquelas que nos auxiliarão no dia. Se levantarmos com bom humor, com certeza. Quando levantamos de mau humor, o que acontece? Nós fazemos coisas ruins, né? Chega no trabalho, já de cara emburrada, já reclamando de tudo. Antes do ônibus, já fizemos alguma coisa que não foi certa, talvez, ou falamos mal com alguém, ou reclamamos de alguém que pisou no nosso pé, ou coisa parecida. E assim vai o dia para nós. Estamos bem acompanhados? Possivelmente não, né? Possivelmente não. Por isso, então, quando nós acordamos de manhã, sabendo que estamos sempre acompanhados por entidades queridas e amadas, que querem nos ajudar, vamos pedir a sua companhia constantemente. Vamos abraçá-los e com eles passar um dia muito bom e agradável. Vai depender de nós somente. Então, Espírito de verdade é todo aquele ser benfazejo, benfeitor, que vem animar nossas vidas para o bem e trazer a nós a energia que precisamos para vencer todo esse processo nosso, processo encarnatório, que tem como base e que tem como objetivo somente o nosso progresso espiritual. Que nós possamos trazer nesse processo individual de crescimento mudanças relativas ao passado, não sendo que sempre fomos mudar nossa forma de ver.
mudar a nossa vida. Então o Espiritismo mostra a causa dos nossos sofrimentos nas existências anteriores, e aqui está. E mostra também, nos mostra qual é o objetivo de sofrer. Por que estamos sofrendo? Não é? Esses sofrimentos apontam o motivo pelo qual eu preciso fazer a minha mudança, a transformação. Onde estou sofrendo, eu tenho que fazer o meu processo de mudança. Se eu me resignar no meu processo, eu vou simplesmente estar me libertando deste sofrimento. E assim, essa expiação já está resolvida. Vamos para a próxima. E são muitas, hein? São poucas. É uma relação assim, né? É como o débito bancário, né? Cresce com juros de correção monetária, e você, se não fizer aquela, como se fala, você vai com o gerente, né? E dá um jeitinho. Empréstimo. Empréstimo? Não. Empréstimo não, é pior. Não sei. Quando você vai resolver sua dívida no banco, você pede, né, prorrogar, não é, a sua dívida, não é? É assim somos nós, não é? Em cada encarnação nós temos, né, empurrar com a barriga a nossa dívida. Não tem não, nós temos que cumprir cada uma delas, né? O Espiritismo mostra também que o nosso adiantamento, não é, pode ser cada vez melhor e maior assim que nós fazemos o nosso trabalho, sem murmurar, sem reclamar. Olha, cada vez que você reclama de sua vida, você está acusando a Deus. Se Deus, que é amor, nos colocou na Terra com o objetivo de crescer e evoluir, fazer mudanças, transformações, e nós estamos sofrendo, estamos passando por necessidades, se nós reclamarmos, estamos acusando Ele. Poxa vida, Deus, que coisa que você me deu, né? Deus, meu filho, eu dei o que você podia receber, e melhor eu não posso fazer por você. Então, aguenta firme isso aí, que você vai melhorar. Essa é a resposta de Deus. Mas continua reclamando, não tem jeito, e continua reclamando. Resultado, a coisa fica pior, muito pior do que está. Então, como falei no início, não é? Se nós aceitarmos a nossa dor, nós não sofremos. Deixamos de sofrer. Se nós vamos insistir nesse processo, vamos continuar o nosso sofrimento. O Espiritismo também nos dá a fé inabalável no futuro. Olha, isso que nos faz realmente mover para frente. Sabendo que nós não vamos terminar a nossa existência só porque deixamos o nosso corpo de carne para trás. Só porque esse veículo de trabalho que me foi dado foi deixado para trás. Não, pelo contrário, eu prossigo, tal qual como sou agora. Só haverá mudanças em mim quando eu quiser fazê-las agora, nesse momento. Não posso esperar para depois. O depois não vai me acrescentar nada, porque já passou. O plano espiritual, eu só posso vivenciar aquilo que eu sou neste momento. Deixar para depois é adiar o meu progresso, a minha evolução, e saber lá quando eu posso voltar aqui nesse planeta maravilhoso, não é? Sabemos que no planejamento atual da Terra, ela está se regenerando de um mundo expiatório para um mundo de regeneração. Se eu não estiver regenerado, eu não posso morar num planeta regenerado. Eu vou ter que ir para outro planeta que me atenda. Isso é um planeta de provas e expiações, tal qual a Terra. Sabe-se lá aonde, sabe lá em que condições. Então vamos aproveitar essa encarnação maravilhosa que nos dá e receber o convite do Mestre para seguir em frente com Ele. Seguir essa caminhada para que possamos realmente fazer o nosso processo valer a pena. Essa vinda que tivemos agora foi difícil, não foi fácil não. Escolher um pai, uma mãe, escolher uma situação, escolher um marido ou uma esposa, escolher os filhos, para que tudo desse certo, planejado, para que eu pudesse realmente receber todas as bênçãos que eu preciso para vencer a mim mesmo. Foi muito difícil isso. Muito difícil.
Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar essa chance que nos foi dada. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento de todas as coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus pela fé e pela esperança. Portanto, nada pode esperar após essa vida que não seja aquilo que eu já tenha trabalhado nesta vida. A esperança, a fé, a minha resignação. Abandonar de mim processos que estão realmente me atrapalhando, causando descontentamento, causando angústia, causando conflitos que nós às vezes deixamos pendentes de vidas pretéritas. Tendências essas que realmente são difíceis quando vierem todas ao mesmo tempo, não é? Deus é muito bom para a gente. Então ele faz o seguinte: ele nos cobra nossos juros em módicas prestações, né? Mas tem momento em que ele diz: olha, não dá mais para segurar a barra, não, vou ter que cobrar tudo de uma vez só. E ele cobra. Quando ele cobrar de uma vez só, a coisa vai ficar feia. Ele é amor, com certeza, não quer o nosso mal. Mas tem momento em que não tem mais chance. E olha, daqui para frente não pode fazer mais nada por você. Você escolheu isso. Te dei o livre-arbítrio. Agora você vai ter que realmente vivenciar as suas dificuldades. Muitos de nossos irmãos aqui nesse planeta estão passando por esse processo. Percebemos quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia. Às vezes não podemos entender como pessoas passam por tudo aquilo que a nós não poderia nem pensar, nem passar por perto, né? Deus me perdoe, se tiver a situação, eu não sei se eu poderia viver desse jeito. E assim é, gente. Então nós precisamos realmente aproveitar esse momento que nós temos e tentar buscar seguir o Mestre Jesus. Bom, mas para seguir o Mestre Jesus, depois dessa mensagem maravilhosa que eu disse, não é? Nós, os aflitos, temos que ter certas atitudes importantes. A primeira delas é renunciar ao objeto das nossas desesperações. Isto é, renunciar a paixões que não valem a pena, desejos materiais que atrapalham nossa vida. Quantas coisas nós queremos que não podemos ter, mas desejamos com afinco. Desejamos tanto que um dia vamos buscar, e quando conseguimos, não tem tanta importância assim não. Às vezes nos fazem até mal. Isso em relação a coisas materiais e relacionamentos também, com certeza. Queremos tanto estar lá naquela sociedade, queremos tanto estar com aquelas pessoas, parecem tão alegres, tão boas, tão bacanas, eu não posso ir no grupo deles, mas quando eu chego lá eu vejo que não é isso não. Não é isso não. Precisamos então ver o que é bom para nós, renunciar às coisas que realmente não fazem bem. Nem todos os tristes querem fugir à sombra das suas imperfeições. É aquela pessoa que diz assim: a dor me faz bem, eu gosto de sofrer, porque se eu não sofrer, ninguém olha para mim. Então é aquela pessoa que se encontra na rua e diz assim: bom dia, eu não passei bem a noite, passei muito mal. E aí desenrola para você todo um relatório do seu processo que passou a noite, e você pacientemente escuta. Ou se você está igual ela, rebate com o seu problema também, né? Você conta o seu problema para ela, assim vai, fica um relatório constante ali de troca de problemas e dificuldades. Então essas pessoas realmente conseguem atribular, a sua própria vida,
sempre pensando nas suas doenças, nas suas dificuldades. A maioria dos alentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Não tem pessoal que quer, às vezes, ter vantagem na vida e rezar para o mestre para isso? Existe, né? Sabemos disso, né? Sabemos de pessoas que rezam, por exemplo, para ganhar a loteria, né? Ah, mas eu vou ganhar a loteria para ajudar o centro espírita, para ajudar aquele orfanato, aquele asilo, né? Mas quanto daquele dinheiro que ele quer é para ele, verdade? Então usa o Mestre Jesus, a sua mensagem, para o seu bem próprio, bem material. E assim, essa arrogância que nós temos, esse orgulho que nós temos, nos impede de fazer coisas melhores, de fazer coisas boas realmente para nós. Temos uma mensagem aqui relativa ao capítulo 6, que nos trouxe o Espírito de verdade. Eu adoro essa mensagem. Essa mensagem eu consigo trazer para mim tudo aquilo que relativo me faz esse processo de buscar a melhoria, a minha melhoria interior. Eu vou ler para vocês. Sou o grande mestre das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois vós vos sofrer e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas e a piedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam monstros, o vosso mais puro sangue, e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que o futuro, humilde e submisso ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o no fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir, dizendo essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Mensagem do Espírito de verdade, está no Evangelho, capítulo 6. Nesse caso, o Espírito de verdade, essas mensagens, observem, fala como se fosse o Mestre Jesus falando para nós, na verdade, essa legião de irmãos que comungam com a mesma vibração do Mestre Jesus. Vem nos dizer que nós realmente estamos aqui nesse processo, mas acompanhados constantemente por essa pleiade de irmãos que vem nos ajudar, nos auxiliar em todos os momentos que nós precisamos. Basta então que nós invoquemos no fundo do nosso coração a presença desses irmãos, que nós invoquemos no fundo do nosso coração a presença do nosso Mestre Jesus, que nós conseguiremos alento ao nosso processo de vida, melhoria da nossa condição. Então, esse convite se ouve a todo momento. O vinde a mim, né? Vinde a mim, todos vós. E o que nos prende? O que nos impede de ir até o Mestre Jesus? Por que não conseguimos, de peito aberto, receber essa mensagem e realmente aproveitá-la e segui-la? Nos fala Emmanuel, no trabalho, 3 pontos que os impedem de seguir em frente. Laços da conveniência imediatista são fortes demais, nos impedem de chegar até o Mestre. O que seria isso? Eu busquei um exemplo para vocês do próprio Evangelho, a parábola do bom moço. O bom moço é aquele que Jesus encontra com Jesus e pergunta a ele o que devia fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus então diz: cumpre os mandamentos. Não matarás,
não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Mas o moço respondeu: mas eu já cumpro com tudo isso. Eu guardo esses mandamentos desde que cheguei à minha mocidade. Então Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. O moço, com certeza, por ter muitos haveres, não seguiu. É um exemplo que nós temos então de conveniência imediatista. Aquilo que nos prende a matéria, que nos segura a questões tão básicas como: hoje está chovendo, eu não vou visitar aquela pessoa doente. Ou hoje está chovendo, eu não vou na casa tomar um passe. Ou hoje eu não posso fazer isso ou aquilo porque esse plano tem em casa. Hoje não estou disponível para ajudar ninguém porque eu tenho, sei lá, uma festa. E assim, nós temos conveniências que sempre nos colocam à margem do processo de nós podermos fazer alguma coisa pelo outro por nós mesmos conseguimos. Como você faz pelo outro, você faz pelo mesmo. Agora o próximo, como é ser isso? Mas nós sabemos que nesse caso aqui, só como exemplo, não é? O mestre convida-o para seguir, mas ele não consegue, porque tinha muitos haveres, muitas coisas a fazer. Ele não podia dispor disso para então seguir o mestre Jesus. Uma segunda, Emmanuel nos fala a respeito do cárcere do desânimo. O que é o cárcere do desânimo? Ora, nós às vezes estamos desanimados para baixo, né? O pessoal: eu estou para baixo hoje, então não vou fazer nada. Então, esse cárcere do desânimo, que nós podemos chamar também de depressão, nos isola do mundo, nos coloca barreiras para não seguir em frente, para não buscar ou perseguir nossas coisas. A nossa força de vontade fica muito pouca, muito pequena, e assim deixamos passar coisas boas em nossa vida. Olhamos somente para nós mesmos, para o nosso umbigo, né? Olhamos para dentro de nós, esquecemos que existe um mundo lá fora, esquecemos da mensagem de Jesus que diz: vinde a mim, vocês que estão sofrendo, venham até a mim. E nós esquecemos disso e ficamos presos a situações que realmente não interessam para nós. Nesse ponto, então, se nós tivermos, nos fala aqui Emmanuel, não é? Abnegação e devotamento, nós poderemos então sentir com mais fácil, né, os nossos deveres com a caridade e com a humildade. Abnegação e devotamento. Sermos mais abnegados, mais devotados à nossa vida. Aquilo que precisamos fazer por nós e pelos outros. A nossa vida é muito bela, apesar das dificuldades que temos, dores e sofrimentos que adquirimos, mas ela é bela, ela é forte, e precisamos conseguir com isso vencer esse processo, vencer esse cárcere que nos impede de ir para frente. E a terceira que nos fala é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis, apesar do chamamento cristão. Libertação de impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais. Bom, quanto a isto, eu fui lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a estranha moral. A estranha moral, isto é, passagens dos Evangelhos que Kardec considerou, ou que, vamos dizer assim, são considerados, não é, de forma contrária aos ensinos do Mestre Jesus. Então, Kardec reuniu esses parágrafos, essas mensagens, em um único parágrafo chamado estranha moral. Então, eu peguei essa questão da libertação de impedimentos constituídos com o primeiro, que fala o seguinte: odiar os pais. Né? Está lá na mensagem: odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes:
Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele entre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27. Bom, nós sabemos então que pela mensagem de Jesus, por várias passagens, outras do Evangelho, odiar, Jesus dizendo que odiar a uma pessoa, ele que fortalece o amor das criaturas, ele que protege as relações com caridade, como então poderia ter essa palavra na boca do Mestre Jesus? Nós sabemos então que os evangelhos passaram por muitas mudanças e várias traduções. Então o termo que podíamos trabalhar aqui para entender os impedimentos podia ser aborrecer, não é? Ficaria assim então: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O termo aborrecer fica mais coerente, não é? Isso é. E vamos então com o exemplo lá do livro Paulo e Estevão, ver o processo pelo qual então seria aborrecer com nossas atitudes a alguém. Sabemos que Saulo de Tarso, perseguia Jesus, e na porta de Damasco ele enxerga o mestre, fica cego, e cego ele é recolhido por Ananias, que o cura da cegueira. E nesse momento então Paulo vê o mundo diferente. Paulo entende a mensagem do Mestre Jesus, e naquele momento, naquele mesmo dia, quer ir na sinagoga e mostrar a força que tinha a palavra do Mestre Jesus. Ananias, com certeza, impediu de fazer isso, ia ser morto dentro da sinagoga, não é? Porque eles estavam sendo perseguidos. 3 anos após isso, Saulo vai à casa de seu pai pedir abrigo. Mas seu pai, conhecendo os novos pensamentos do seu filho, o nega. Tenta de alguma forma fazer com que Saulo mude o seu pensamento em relação ao Mestre Jesus. Mas Saulo fala: quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão, que Jesus reformou a minha vida. E com isso então o pai o expôs de casa. Saulo afastou da cidade, encontrou uma gruta, uma furna, uma caverna abandonada, e lá ficou. E nos diz então o livro que nesse momento ele teve uma visão de Abigail e Estevão, 2 irmãos que haviam desencarnado, e que trazem a ele um novo alento, fazendo rever o seu processo e que ele fosse à frente. E dizem o seguinte: Saulo, ame e trabalhe, espere e perdoe. E nesse momento passaram-se outros 3 anos, até então que ele, trabalhando como tecelão, aguardava o chamado do Mestre Jesus. Mais 6 anos se passaram, e meditando, trabalhando, Paulo realmente, agora Saulo, agora Paulo, não é? Começa a difundir o Evangelho em todo o Oriente. Ele consegue então, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, durante 20 anos, difundir o Evangelho do Mestre Jesus. Ele foi perseguido, ele foi preso, sofreu por várias dificuldades, mas não mudou o seu modo de pensar. Agora eu pergunto a vocês: Paulo aborreceu alguém? Muita gente, né? Paulo incomodou? Incomodou muita gente. Incomodou muita gente. Mas ele venceu a si mesmo nesse processo. Conseguiu mostrar seu valor. Então, aborrecendo, ele vencia esse processo, né?
Então, aborrecer, na realidade, vem a crescer. Aborrecer vem a ser, então, você se libertar de crenças, tradições, modelos sociais impostos, coisas que realmente não vão trazer a você nada de bom e impeçam você de trabalhar com Jesus. Tudo aquilo que seja um empecilho para a tua caminhada, não tem problema se você deixar para lá. Quantas vezes a nossa forma de pensar faz transformar o outro, faz mudar o outro, pela nossa atitude, pelo nosso ser. Aborrecemos sim, incomodamos as pessoas às vezes. Muitas vezes em rodas de amigos, ficam surpresos, não, mas você vai domingo, não vai trabalhar, ou não vai dar uma rotinha, beber uma cervejinha, não posso, trabalho de noite, não posso. Como trabalho de noite? Trabalho de noite. Trabalho, não posso, estou pássaro, mas não posso trabalhar, não posso tomar cerveja de noite. Não é? Aborrece alguém? Aborrece. Pessoas se afastam, as pessoas têm outras conversas, as pessoas têm isolamento, não é? Acontece muito isso, é normal isso aí. Outro que aborreceu uma sociedade inteira foi quem? Kardec. Né? Quando Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, Sociedade Parisiense, foi um auê. Né? Foi um auê. Né? Enfrentou repúdio, perseguição, por essas ideias novas. Porque a ciência e a religião da época, eles simplesmente engessavam todo o pensamento. Não permitiam que o homem saísse de si mesmo, voasse para fora de si, como o ser espiritual que nós somos. Não é? E ele, então, com fortaleza que era, ainda escreveu mais 5 livros, não é? Fazendo com que a codificação chegasse até hoje, brilhante, sempre renovada, quando nós buscamos alento ao nosso espírito. Outro que fez aborrecer gente, não foi demais, foi Gandhi, né? Gandhi também fez um auê na Índia, né? Realmente, né? Ele conseguiu, sem pregar nenhuma religião, unir 2 difíceis religiões, né? Os muçulmanos e os hinduístas, num só propósito: uma terra livre, uma terra Índia, a Índia livre dos seus colonizadores. E conseguiu com exemplos de paz, exemplos de amor, de conciliação, de resignação, abnegado àquilo que ele queria, devotado à causa da liberdade, não só a liberdade de material, mas a liberdade espiritual das criaturas, que fossem homens livres apesar de suas situações, das suas condições, de sua religião. Outro item, então, que nós vemos nesse capítulo 23 é aquele que Jesus fala para abandonar pais e filhos para segui-lo. E está assim lá em Mateus: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, ou seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. É um contrassenso, né? Você abandonar sua família. Hoje em dia, isso é tanto, né? Porque na realidade, muitas vezes, nós estamos sempre presentes a penosas separações. Sejam elas relativas, não é, ao desencarne de entes queridos, mas também às separações de nossos filhos, nossos pais. Hoje em dia, o mundo globalizado nos impede de ficar na mesma cidade que nós vivemos e vivenciamos nossa vida de infância. Muitas vezes precisamos estar fora, trabalhar fora, muito distante do nosso país mesmo, em outros países. E as separações, elas não destroem as relações, pelo contrário, né? Se elas são reais, elas ficam vivas em nossos corações. Então, o que é renunciar por amor ao Cristo? Não é? Isso é deixarmos nossos pais, nossas mães por amor a Cristo. É conquistar as coisas do céu, é perder a esperança das coisas da terra. Se os pais são incompreensíveis,
quando você realmente vivencia esse processo, né? Os pais são incompreensíveis, ou sua companheira, pessoa ingrata, não é? Ou seus irmãos, pais, pessoas cruéis. É preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos, mas nos unir a eles, ainda mais, a fim de trabalhar o nosso aperfeiçoamento. Renunciar. Quando não temos compreensão no lar, embora nos fala o seguinte, né? Permanecer ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que afinam perfeitamente conosco. Se hoje em nosso lar, ou em nosso trabalho, ou em nosso meio de amizades, não temos compreensão, nos sentimos realmente mal, nós precisamos então, na realidade, ter a visão do futuro. Nós vamos, no futuro, conseguir algo melhor. Relações que realmente são para nós. Porque hoje eu tenho essa lição com essas pessoas, que eu preciso realmente entrar em relação. Talvez não de amor, porque são difíceis, mas muita. Buscar ter realmente paciência, tolerância, para vivenciar esse processo. Somente então, desse modo, se pode dizer que renunciar aos seus, fazer o bem por dedicação ao Mestre. E somente a renúncia vai nos trazer essa forma. Também o Espiritismo nos mostra que essas relações são todas elas passageiras. As verdadeiras relações são aquelas do Espírito. Nós buscamos então, no mundo espiritual, os laços que unem pelo amor, pelo afeto. Apesar dos pesares aqui na Terra, trazemos muitas dificuldades com relação aos nossos familiares, às vezes amigos, às vezes questões de trabalho. Nós temos que levar isso em consideração, que são laços simplesmente muito assim, são passageiros. É questão de tempo, e o tempo está sempre ao nosso favor, porque as verdadeiras relações são aquelas espirituais, aquelas que realmente nos prendem por afeição. Renunciar então a essas questões de seguir o Mestre são aquelas que nos prendem realmente na busca do vinde a mim. Estamos então aptos a seguir o nosso Mestre Jesus, seguir o seu convite. Outra passagem que Jesus me fala é a respeito de deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse Jesus: segue-me, e outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. A primeiro momento fica chocante dizer que Jesus, ele disse para não enterrar o seu pai, não é? Ou que deixasse de enterrar seu pai, na verdade, não considerasse essa piedade filial. Mas na realidade isso tem um fundo mais profundo. E esse fundo tem a ver com a vida espiritual. Porque nós, na realidade, para o espírito estamos mortos, não é? Estamos encarnados, estamos presos à matéria. Porque a vida espiritual, a nossa verdadeira vida, não é? Ela está nos esperando novamente, por nós libertarmos daqui. E foi nesse sentido então que Jesus quer dizer, não é? Isto é, olha para as coisas do espírito, te prende à matéria. A matéria perecível, agora, o que vale, são as coisas do espírito. Te liberta então das coisas materiais. Busca então o esplendor da vida espiritual. Porque temporariamente estamos num corpo de carne, um corpo material, mas somos espíritos livres. Somos espíritos sujeitos então a uma vida no plano espiritual. Nesse momento então, essa mensagem do Mestre Jesus nos libertaria do processo de não podermos ir até Ele, olhando simplesmente para questões do espírito e não só do corpo físico. Bom, todos nós então, de alguma forma, registramos esse apelo do nosso Consolador, não é?
mas de todos nós, raros se revelam valorosos na fé, na busca realmente dessa consolação. Bom, buscar a companhia de Jesus, então, é nos arrojarmos de tantas coisas que temos em nós. É que mais nos prende é o orgulho, né? A arrogância, o egoísmo. Tudo que eu falei aqui tem a ver com isso. Nós nos consideramos seres ainda poderosos só por estarmos encarnados, né? Porque temos matéria, por fazer muita coisa, achando que somos o máximo. E às vezes Jesus para nós não é somente uma palavra, não é somente uma pessoa. Às vezes uma ideia, realmente não faz parte de nós. Mas para buscar a companhia dele, precisamos realmente nos arrojar dessas questões que nos prendem muito à matéria: orgulho, egoísmo, arrogância, vaidade. E assim, tendo mais fé, buscamos seguir o consolo do Mestre com mais facilidade. É muito doce ouvir a mensagem: vinde a mim, todos vós que aflitos e sobrecarregados. É linda essa frase. Mas quantos de nós realmente estão buscando seguir a Jesus? Quantos de nós ainda vivenciam esse processo para realmente termos, já hoje, na vida terrena, condições de viver a vida espiritual? Quantos de nós buscam a cura real do Espírito, aquela que nos liberta, que nos faz melhores a cada dia, que nos faz crescer, nos faz evoluir? Aquela mensagem do Mestre que nos pede que nós respeitemos os nossos irmãos em companhia, aquela mensagem do Mestre que nos diz que nós precisamos também nos amar, porque nós somos entidades como qualquer outra, necessitadas e carentes, e nos amando, saberemos como amar o nosso próximo, como respeitar o nosso próximo. A cura que precisamos vem do Espírito, somente do Espírito, e no Espírito podemos vivenciar melhor a maneira. Obrigado por essa oportunidade de falar para você.